Olá, natural de Porto Alegre, ela é filha da dona Claudete e do senhor Carlos, infelizmente, já falecido. Ela é advogada, radialista lá da Rádio Galera, está há 5 anos lá atuando na Rádio Galera e também procuradora do STJD do futsal. A menina tem história. Hoje teremos uma conversa de peso com a minha amiga Carla Souto. E aí, Jairo, mais uma parceria. Isso, seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigada. Pô, fazia tempo que eu te convidava. A agenda dessa moça é concorrida. Tá difícil, né? Mas eu vim. Não, com certeza. E tem um mano também, o Christian, né? Sim, é o meu irmão que não gosta de futebol, né? Eu vou falar aqui. O meu irmão trabalha tem uma equipe de corrida no Velopark, né? De corrida de carros, né? Então o ramo dele é até engraçado, quando tem jogos, assim, ele, ai, que saco, tem jogo. Ou então na época da Copa, que agora a gente vai ter novamente, que tem jogos todos os dias. Aí lá em casa é bem engraçado que Sim. A gente decora a casa, né? Ah, sim, com a bandeira do Brasil e tal. E aí também tem os petiscos, todas essas coisas. Aí ele não fica de fora, né? E aí ele quer participar. Quando tem o jogo dele, só fala assim, vai. não é muito futebol, mas nessa hora torce pro Brasil. Minha mãe tentou que ele jogasse quando ele era criança, mas não chutava nem o ovo. Não era do métier. Carla, voltar cronologicamente no tempo. Como é que foi a Carla Souto na infância, adolescência? Deu muito trabalho para a dona Claudete, para o senhor Carlos, hein? Não, eu sempre... Até engraçado, assim, porque eu sou bem falante, assim, e que nem eu estava comentando até com um colega que veio conosco hoje. Estava falando que no comunicador, ele nasce comunicador, né? Eu sempre fui muito falante, assim. Mas eu também tenho um lado meio introspectiva e observadora, assim. Eu era bem quietinha, assim, mas também quando abre... Não era de muita bagunça, mas... Não, eu sempre fui muito estudiosa, tanto que eu me formei muito cedo. Exatamente, né? E a minha carreira, assim, na parte dos estudos, assim, se deu muito cedo, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de investigar as coisas, assim, e também eu sempre fui bem justa, assim, acho que por isso que eu acabei indo pro lado do direito, né? Pois é, justamente, já chegando na fase adulta, né? Como é que entrou o direito na tua vida? Porque tu fizeste a faculdade bem jovem, né? Eu volta e meia eu dou palestras, assim, sou convidada a dar palestras e acabo contando um pouco da minha história, né? Quando eu fiz vestibular, a minha grande dúvida era se ia fazer jornalismo ou se ia fazer direito, Olha né? Só. Então eu prestei vestibular para as duas áreas. E acabei passando nas duas, mas achei que pelo lado financeiro... a opção foi correta, eu quero te dizer. Eu fui pro lado acabei indo pro direito, né? Mas no curso, ou no percurso... Exato. Acabou que essa minha veia da comunicação acabou, né? Falando alto também. Falando alto. Então, assim, vamos dizer que eu tentei unir o útil ao agradável, né? A minha ideia sempre foi ser advogada de jogadores, né? Atuar no direito esportivo. Desportivo. Então, para que eu pudesse alcançar esse meu objetivo, eu fui me especializando fazendo cursos. Eu até brinco, comecei a fazer em Porto Alegre alguns cursos, e aí acabou que eu fiz todos os cursos em Porto Alegre, daqui a pouquinho eu tive que ir para São Paulo, fui para Brasília, fui para Goiás, fui para vários estados para poder alcançar esse meu objetivo, né? Visto que eu não tinha, né, um irmão jogador, um pai jogador, nem namorei jogador, nem nada. Sim. Então eu tracei uma maneira de como chegar até lá. Então, foi através desses cursos, aí até que um amigo da família, né, que é o senhor Newton Azambuja, né? Sim, radialista também, né? Disse para minha mãe, não, ela tem que fazer um curso de radialista. E eu disse, então, tá bom, vou fazer o tal do curso de radialista. Cheguei no curso, eu era a única mulher, e também eu era a única pessoa que era de outro ramo. E eu lembro que a gente tinha que ir para um estúdio. A maioria do pessoal já estava no meio da comunicação. Isso. Daí a gente tinha o estúdio, né? Primeiro dia de aula, e eles, ao invés de tu te apresentar assim na frente, né? Para todo mundo, eles não, tu vai ali no estúdio. Meu Deus, tinha que falar 5 minutos. Só que eu disse, eu vou deixar os outros ir na frente, eu vou vendo como é que funciona. E eu disse, poxa, daí foi chegando a minha hora. Eu disse, bom, eu tenho que ir.
E aí eu acabei contando, né, diferente das outras pessoas que já cursavam jornalismo e tal. Eu disse, não, a minha área é outra e tal, mas eu pretendo atuar nessa área do jornalismo esportivo. O curso de rádio que fizeste na FEPLAN? Isso, né? O CIP, né? Isso, na antiga FEPLAN. Antiga FEPLAN. Exatamente. E aí fiz o curso de radialista, depois fiz o curso de comentarista com o nosso colega Peter. Isso. Quando ele foi para a Rádio Galera, acabou me levando junto. É verdade. Então o Peter é o culpado, na verdade. É o culpado. Não, que maravilha. Grande abraço, Peter. Quero ver se ele vem aqui. Grande profissional. Sem dúvida. Eu digo isso. Grande pessoa e grande profissional. Verdade. E eu digo isso, olha, sem medo de errar. O Peter, ele, nesse momento, ele é um dos melhores narradores do Rio Grande do Sul. Eu tenho absoluta certeza disso. Ele e Marcel Klein, dois grandes narradores. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Carla, e aí dentro, fazendo direito, começou a atuar também na Rádio Galera, né? Conhecer esse gordinho aqui, enfim. E aí conseguiu... hoje estar atuando como procuradora do STJD do futsal. Sim, eu fiz alguns cursos em São Paulo e acabei conhecendo um pessoal, né, que atua no direito desportivo lá e acabei recebendo essa maravilhosa indicação, né, de trabalhar na procuradoria, né, da Justiça Desportiva do futsal, né, no qual a gente recebe as súmulas dos jogos. Acabo recebendo porque não estou próximo, né? Sim. Acabo recebendo por e-mail. Inclusive hoje recebi algumas, não cheguei a olhar, mas então a gente alguns casos caem para ti. Alguns caem. E já aconteceu, por exemplo, de algum colega se declarar suspeito, né? Sim. Ou não querer, às vezes, até em razão da camisa, não querer fazer a denúncia, né? O nosso trabalho é oferecer a denúncia. Sim. Que vai para o julgamento. Então já caiu até de grandes clubes como o Corinthians, um caso, acho que no ano passado, acho que foi o maior, fui eu que fiz, que foi a respeito de um sinalizador, né? O Corinthians era reincidente, então acho que daquele ano, acho que esse caso e o contra o Falcão, né? Do futsal, que também era reincidente, numa agressão de cuspe. Nossa. Então, eu acho que acredito que no ano passado foi os nossos maiores. Até para o pessoal casos. Que não é do meio do direito, né, entender um pouquinho. Num julgamento existe o advogado de defesa, né, que é contratado pelo clube ou pelo atleta, enfim, né, para fazer a sua defesa, e o procurador, na verdade, é o advogado que faz a denúncia. É basicamente isso. Né? Isso, eu recebo essa súmula que foi feita pelo árbitro. Aí tu avalia se é o caso de fazer uma denúncia ou não. Não, daí já aparece os jogadores que estavam naquela competição. Envolvidos na situação. E já aparece se tem cartão amarelo, vermelho. E daí depois tem o relato do árbitro. Aí ele relata, né, o episódio, o que aconteceu, e a gente pega o CBJD, que é o Código de Justiça Desportiva, e olha a infração para ver se realmente corresponde, se enquadra dentro ao delito que foi relatado pelo árbitro, e faz a denúncia, né? Relata os atletas envolvidos, relata exatamente como está escrito pelo árbitro, como que ele colocou na súmula exatamente igual, e aí refere que aquela conduta equivale ao artigo X lá do Código de Justiça Desportiva e que aquele delito corresponde a a pena de tantas de multa ou de partidas, depende do caso. Dentro do artigo que se enquadra tem uma penalização. Isso. E aí pode ser em número de jogos ou multa, sim. Enfim. E aí também, dependendo, relata se é reincidente e tal. E aí eles marcam na pauta, né, a data do julgamento. Às vezes eu vou a São Paulo para fazer parte da sessão. Que a gente tem o pessoal que é de lá, né? Vamos dizer que eu sou a carta na manga. Então, quando tu se ausenta da Rádio Galera é porque tu está em São Paulo, trabalhando lá no STJD. Acho que na próxima sessão, eu acho que eu vou ser convidada a participar. Então, daí no dia do julgamento, sim, vai o atleta acompanhado do seu advogado para relatar o que aconteceu. E é até engraçado, né? Não sou eu que faço, né? Meu trabalho realmente é trabalhar na procuradoria e defender a denúncia que a gente fez. Mas, assim, muitas vezes eu fico
com pena, assim, porque são coisas que acontecem no jogo e que depois que passou o calor... É o famoso cabeça quente, né? Na hora e aí, explode... às vezes tu vê ele um atleta muito arrependido, às vezes com uma carreira brilhante, assim, que não tem nenhum histórico de agressão, nem de violência. E tu vê, às vezes eles levam a família. Nossa. E aí realmente a gente fica bem... Para comover um pouco. Bem comovido, assim. Então são coisas que acontecem realmente na hora do jogo. Sem dúvida. Sabe que o nosso... E também outra coisa, eu vou aproveitar para claro. falar, que acontece muito também com os clubes, de que eles fazem um trabalho de prevenção contra delitos. E é um trabalho muito difícil, assim. Eles às vezes investem até bastante dinheiro nesses trabalhos de prevenção, mas é muito difícil de conter uma torcida. Então, esse caso dessa denúncia que eu fiz contra o Corinthians, que foi relativo ao sinalizador, eles já vinham fazendo trabalhos de prevenção muito eficientes, mas eles não conseguiram provar que esses trabalhos de prevenção foram estavam tendo efeito. Resultado, Então, assim, é bem difícil assim, o trabalho. Sabe que o nosso colega, Zequinha Luz, nosso amigo da rádio aqui de São Leopoldo, ele uma vez contou, claro, era campeonato de várzea, a gente compreende, né? Mas chama atenção a questão do relato da súmula que tu falaste, como tem que ser exatamente o que o árbitro colocou e também a forma como o árbitro também tem que escrever, né? Ele disse que uma vez num campeonato desses, ele fazia parte do comitê lá que julgava os atletas e tinha numa súmula, o árbitro relatou mais ou menos assim: expulsei o jogador tal a tantos minutos, né, do jogo e tal, porque ele me chamou daquilo. Eles absolveram o jogador, né? Ele pode ter dito que o cara era bonito, daquilo que... Ou seja, por isso que tem que estar exatamente o relato... Sim, porque tu não pode... ali ficou meio subjetivo, exato. Então não tem como tu extrair o que não está nos autos. Exatamente. Essa é a verdade. Aí nesse caso, por exemplo, você absolve, né, o jogador. Há pouco tempo, acho que foi na outra sessão, eu recebi uma súmula em que os atletas foram para o vestiário e tinham os dizeres de boas-vindas, né? Mas estavam escritos com fezes. Nossa, é lamentável, né? As boas-vindas. Claro, né? lamentável. Então o dirigente ficou enlouquecido. Imagina. E aí acabou que o árbitro acabou colocando na súmula essa receptividade um pouco diferente. Não, sem dúvida nenhuma. Carla, o seu Carlos, ele faleceu em que anos, teu pai? 2003, né? Eu acredito que sim. Acho que uma vez tu me comentaste isso. E esse momento pessoal deve ter sido bem complicado para ti, né? Olha, foi bem difícil, assim, porque a gente está falando aqui do meu pai, mas o meu pai faleceu junto com a minha avó. Nossa. Minha avó teve teve um infarto e ele foi socorrê-la. E ele também. E ela morreu nos braços dele, né? Quando ele chegaram no hospital, que ele teve conhecimento que ela havia falecido, ele acabou tendo um infarto. E a gente acabou tendo que enterrar os dois. Mas, assim, é muito difícil a gente perder qualquer pessoa que a gente ama. Mas, assim, requer o tempo, ele cura, né? Essa é a verdade. Sim. E hoje ficam as lembranças boas, né? E hoje eu enxergo, sinceramente, assim, como... eu acredito que eles eram almas gêmeas, assim, porque é uma história, eu acho, muito bonita, incrível, assim. Né? É difícil até quando a gente conta, as pessoas, não, isso só acontece em filme e tal. É uma história bonita, assim. Chegou a hora deles e eles foram. E a dona Claudete, hoje, junto com o Mano, com o Christian, é a tua base familiar, né? Com certeza, minha mãe guerreira, né? Tá me devendo um camarão. Isso há uns 10 anos já, mas tudo bem. A minha mãe é especialista vou entregar a dona Claudete aqui abóbora. Vou entregar a dona Claudete pro telespectador. Ela prometeu um camarão na abóbora. É verdade, agora vão ter que cobrar ela. E agora eu vou poder comer bem pouquinho, só vou comer um camarãozinho, né? Só um. Poxa vida, mas sem dúvida, né? Ela é uma guerreira, o Mano também me apoia te deu muito apoio. Sempre me ajudou muito nos meus estudos, né? Se hoje eu consegui chegar até onde eu consegui chegar, foi com certeza através do esforço dela. Tá certo. Vamos para o intervalo e na volta a Carla vai contar um pouquinho, aí sim, da atuação na Rádio Galera, como é que é a mulher no meio do jornalismo esportivo, que infelizmente a gente está em 2018 e ainda temos alguns problemas, né? Já depois do intervalo.